A Bíblia, à luz de nossa redenção. Curso Bíblico Básico, de E. W. Kenyon. Lição número 23. O nome de Jesus. Em nossa última lição, vimos que Deus produziu em Cristo uma nova criação. Vimos que, com base nesta redenção em Cristo, quando um homem recebe a Cristo em sua vida, ele é feito uma nova criatura, uma nova pessoa. Vimos que, quando uma pessoa recebe a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, uma nova criação real toma lugar em seu espírito. A morte espiritual é erradicada de seu espírito e a pessoa é completamente tirada do domínio mortal de Satanás. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz, abre aspas, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fecha aspas. Então, a vida eterna, a natureza de Deus, é transmitida ao seu espírito. Esta é a nova criação que surge. Seu espírito é nascido de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1 diz, abre aspas, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Fecha aspas. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12 diz, abre aspas, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Fecha aspas. Quem se tornou uma nova criatura em Cristo, veja 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se tornou um filho de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17, diz, abre aspas, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Fecha aspas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz, abre aspas, e, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Fecha aspas. Necessidade do nome. Ainda que alguém que tenha sido feito uma nova criação em Cristo seja removido da autoridade de Satanás, ele ainda está em um mundo governado por Satanás. Em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Satanás é chamado de Deus deste mundo. Ali é dito, abre aspas, nos quais o Deus deste mundo cegou a mente dos incrédulos. Fecha aspas. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, Satanás é chamado de o príncipe das potestades do ar. Ali é dito, abre aspas, em que, noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência. Fecha aspas. Cristo chamou Satanás de príncipe deste mundo. Veja, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 11. Satanás e suas forças ainda têm uma oportunidade de atacar os filhos de Deus através de tentações e provações. O próprio ar ao nosso redor está cheio de forças hostis que estão tentando destruir nossa comunhão com o Pai e nos privar de nossa utilidade a serviço do Mestre. Nosso Pai, em sua provisão, nos deu uma arma para usar neste combate com Satanás, não somente em nosso próprio favor, mas também para usar em favor dos homens dominados por Satanás que estão ao nosso redor. Esta arma é o nome de Jesus. Antes de estudarmos a autoridade investida nesse nome, estudaremos como Jesus o obteve. A tripla grandeza do nome. Há autoridade no próprio nome de Jesus por 3 motivos. Primeiro motivo, porque ele herdou seu nome. Segundo motivo, porque ele alcançou a autoridade de seu nome por conquistas. E, terceiro motivo, porque seu nome lhe foi conferido. Vejamos com mais detalhes esses 3 motivos.
Primeiro motivo, nós não conseguimos medir a imensidão do poder do nome de Jesus ao percebermos que ele herdou seu nome de Deus, o Criador. Hebreus capítulo 1, versículos 2 ao 4 diz, abre aspas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, quanto herdou mais excelente nome do que eles, fecha aspas, sendo aquele que é a própria imagem da pessoa do Pai, seu próprio resplendor, e o herdeiro de todas as coisas, Cristo herdou o seu nome, a grandeza de seu nome de seu Pai. Assim, o poder de seu nome pode ser medido somente pelo poder de Deus. Segundo motivo, Cristo alcançou a autoridade de seu nome por conquistas. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz, abre aspas, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Fecha aspas. O quadro que nos é dado neste versículo é o de Cristo num terrível combate com as forças das trevas. Esta passagem nos dá um vislumbre da tremenda vitória que Cristo obteve antes de ressuscitar dos mortos. Uma nota marginal traz o seguinte, abre aspas, tendo removido de si mesmo os principados e potestades, fecha aspas. É evidente que todas as hostes de demônios, quando viram Jesus em seu poder, simplesmente tentaram dominá-lo completamente e o mantiveram em terrível sujeição até que um brado veio direto do trono de Deus dizendo que Jesus havia cumprido as exigências da justiça, que o problema do pecado havia sido liquidado e que a redenção do homem era um fato. Quando este brado chegou às regiões das trevas, Jesus se levantou e lançou fora as hostes de demônios e confrontou Satanás num terrível combate, como é descrito em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que diz, abre aspas, para que, através da morte, ele pudesse paralisar aquele que tinha o domínio da morte, isto é, o diabo, fecha aspas, versão de Rotherham. Em outras palavras, após Jesus ter removido de si mesmo as forças demoníacas e o terrível fardo de culpa, pecado e enfermidade que havia levado consigo ali, ele lutou contra Satanás, o venceu e o deixou paralisado, castigado e derrotado. As palavras que Jesus usou em Lucas, capítulo 11, versículos 21 e 22, se cumpriram. Ali é dito, abre aspas, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Fecha aspas. Então, quando Cristo ressuscitou dos mortos, ele não somente tinha as chaves da morte e do inferno, mas tinha também a própria armadura na qual Satanás confiava. Cristo havia derrotado o diabo, ele havia derrotado todo o inferno e se levantou diante dos três mundos, ou seja, céu, terra e inferno, como o incontestável vencedor sobre o antigo destruidor do homem. Cristo derrotou Satanás diante de suas próprias legiões, diante de seus próprios servos, nas tenebrosas regiões dos condenados, e ali se ergueu como vencedor e mestre absoluto. Existe alguma surpresa em que, recém-saído de tais vitórias, Cristo tenha dito aos seus discípulos, abre aspas, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, fecha aspas. Veja Mateus capítulo 28, versículo 18. Cristo é o mestre e o dominador do universo. Toda esta autoridade sobre o domínio de Satanás está investida nesse nome, ou seja, o nome de Jesus. A libertação do homem do pecado, da enfermidade ou de qualquer outra influência ou poder satânico está investida nesse nome. Terceiro motivo,
a grandeza de seu nome foi conferida a ele. Em Filipenses capítulo 2, versículos 9 ao 11, está escrito, abre aspas, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Fecha aspas. A inferência aqui é que havia um nome conhecido no céu, desconhecido em outros lugares, e que este nome foi reservado para ser conferido a alguém que o merecesse. E a Jesus, como o conhecemos, ou seja, o Filho Eterno, como ele é conhecido no seio do Pai, foi dado este nome, e neste nome todo joelho se dobrará nos três mundos, ou seja, céu, terra e inferno, e toda língua confessará que ele é o Senhor dos três mundos, para a glória de Deus Pai. Por que o nome foi dado? Agora perguntamos, por que este nome foi dado? Notemos este tremendo fato. Cada menção a respeito do nome, ou seja, ele herdou, conquistou ou lhe foi conferido, mostra que Cristo recebeu a grandeza de seu nome após sua ressurreição dos mortos. Hebreus capítulo 1, versículos 3 ao 7, nos mostra que Cristo herdou seu nome quando foi vivificado da morte espiritual. Veja especificamente o versículo 5. Foi quando o Pai lhe disse, abre aspas, tu és meu filho, eu hoje te gerei, fecha aspas. Atos capítulo 13, versículo 33, revela que isso aconteceu na ressurreição de Cristo, abre aspas, Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei, fecha aspas. Foi após sua ressurreição que Cristo revelou que toda a autoridade no céu e na terra lhe havia sido dada. Efésios capítulo 1, versículos 19 ao 23, mostra que Cristo foi ressuscitado e colocado acima de todo poder e domínio. Filipenses capítulo 2, versículos 8 ao 10, revela que foi após a ressurreição de Cristo que o nome acima de todo nome foi conferido a ele, quando Deus Pai o exaltou soberanamente. Perguntamos, por que o nome de Jesus foi conferido a ele? Por que o nome foi investido com tão imensa autoridade e domínio? Foi por si mesmo? Durante o período de quase 2000 anos em que Jesus tem estado à direita do Pai, ele usou ou teve necessidade de usar esse nome? As Escrituras não nos dão nenhum indício do fato de que o próprio Jesus tenha usado o seu nome ou tenha necessitado dele. Cristo governa a criação com a sua palavra. Ele existe em igualdade com Deus. Cada menção na Escritura a respeito do uso do nome de Jesus tem referência ao seu corpo, ou seja, a igreja. O nome de Jesus foi dado a ele para que a igreja possa usá-lo. Os únicos que têm necessidade de usar o nome de Jesus são aqueles que se tornaram co-herdeiros com Cristo e estão aqui, em contato com os homens e mulheres que necessitam de libertação de Satanás. Tudo o que Cristo é, por herança, está nesse nome, e tudo o que ele fez está nesse nome, e esse nome é para o homem. Deus fez este investimento para a igreja. Ele fez este depósito do qual a igreja tem o direito de sacar para si tudo o que precisa. O nome que tem em si a plenitude da divindade, a riqueza das eternidades e a autoridade sobre todos os outros poderes ou autoridades conhecidos no céu, terra e inferno, foi dado a nós. Se pudéssemos vasculhar os céus com todo o seu poder e onipotência, se pudéssemos vasculhar as regiões escuras dos domínios do inferno com seu domínio sobre a humanidade, e se pudéssemos vasculhar a terra toda, nós não conseguiríamos encontrar um domínio, uma autoridade ou qualquer poder maior do que o nome de Jesus. Temos o direito de usar esse nome contra nossos inimigos.
Temos o direito de usar esse nome em nossas petições. Temos o direito de usar esse nome em nossos louvores e adoração. Esse nome foi dado a Cristo em nosso favor e é nosso hoje. Esse nome não perdeu nada de seu poder. O uso do nome. Vamos estudar agora o que esse nome significa para nós. Vamos primeiro ver as promessas relacionadas à oração que Jesus fez em relação ao seu nome. Temos a promessa que é como uma licença dada a nós na seguinte passagem. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Ali, Jesus disse, abre aspas, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Fecha aspas. Nessa passagem, Jesus está dizendo, abre aspas, até agora, ou até este momento, vocês nunca oraram em meu nome, mas agora, tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele dará a vocês. Fecha aspas. Esta promessa é talvez a declaração mais impressionante que tenha saído dos lábios do homem da Galileia, ou seja, que nós devemos fazer uso de seu nome, que é um nome de onipotência. Cristo não diz, se creres, nem diz, se tiverdes fé. Cristo deu o seu nome para nós, ele é nosso, e o que é nosso não precisamos ter fé para usar. Quando nascemos na família de Deus, o direito e o privilégio de usar o nome de Jesus se tornaram nossos. O nome de Jesus ocupa o lugar de Jesus na operação de milagres, na libertação da autoridade de Satanás e traz Deus à cena. Enquanto Cristo esteve com os discípulos, eles não precisaram do nome de Jesus. Jesus supria todas as necessidades. Mas agora que chegou a hora de Jesus deixá-los, ele lhes disse que tudo o que pedissem ao Pai em seu nome, o Pai lhes daria. Jesus deu outra tremenda promessa com relação ao seu nome no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 12 ao 14. Cristo havia falado aos discípulos sobre sua partida deste mundo. Seus corações estavam entristecidos e preocupados com a ideia da partida de Jesus. Para eles, isto significava que tudo iria cessar. Seu ministério na terra terminaria e todas as suas obras maravilhosas que haviam trazido cura e libertação às multidões acabaria. Agora, Cristo lhes diz isto, abre aspas, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Fecha aspas. Cristo lhes diz que suas obras não devem cessar. Pelo contrário, elas devem ser multiplicadas. Enquanto Cristo esteve aqui em carne, ele esteve limitado pelo seu corpo humano. Cristo podia estar somente em um lugar de cada vez. Mas agora, quando a redenção tiver sido completada, de modo que o homem possa se tornar um filho de Deus, cada filho de Deus será capaz de fazer localmente o que Jesus podia fazer localmente. A razão para isto é a autoridade do nome de Jesus. Jesus disse, abre aspas, vocês farão maiores obras do que eu faço, porque eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei. Fecha aspas. Cristo está realmente dizendo o seguinte, abre aspas, você tomará o meu lugar aqui na terra, eu serei o seu representante no céu, e tudo o que você pedir em meu nome, eu confirmarei. Será como se eu estivesse na terra pedindo ao Pai. Fecha aspas. Jesus sabia que a essência de nosso conflito seria com forças satânicas, e então ele disse, abre aspas, em meu nome expelirão demônios, fecha aspas. Veja Marcos capítulo 16, versículo 17. Cristo nos equipou plenamente para o nosso lugar como seus representantes, nos dando autoridade sobre toda a força e influência satânica. Em Marcos capítulo 16, versículo 18,
Cristo nos diz que, em seu nome, imporemos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Demônios e doenças têm que obedecer ao nome de Jesus, assim como obedeciam às suas palavras. Oh, que nossos olhos fossem abertos, que nossas almas ousassem a se erguer no reino da onipotência, onde o nome de Jesus significasse para nós tudo o que o Pai investiu nele. Este é um terreno praticamente inexplorado na experiência cristã. Aqui e ali, alguns de nós experimentamos a autoridade investida no nome de Jesus, mas nenhum de nós já foi capaz de permanecer onde poderíamos desfrutar da plenitude deste tremendo poder. Questionário 1. Por que a nova criação precisa de uma arma para usar contra as forças de Satanás? 2. Qual a tripla grandeza do nome de Jesus? 3. Que autoridade está investida no nome de Jesus como resultado de suas conquistas? 4. Explique como as palavras de Cristo em Lucas capítulo 11, versículos 21 e 22 mostram um quadro de Cristo. 5. Quando a grandeza do nome de Jesus foi conferida a ele? 6. O próprio Jesus precisa usar o seu nome? 7. Em favor de quem o nome de Jesus foi dado? E por quê? 8. O que está depositado no nome de Jesus? 9. Como podemos usar o nome de Jesus? 10. Que possibilidades para o seu próprio crescimento você vê nesta lição?